Boa tarde, queria agradecer a presença de todos. É com muito prazer que a gente reúne aqui a professora Monique Sokachevski e o professor Márcio Scalércio para falar sobre a tentativa de golpe na Turquia e seus desdobramentos. O que a gente vai tentar discutir nessa palestra são a discussão sobre quem seriam os perpetradores do golpe, porque vocês devem estar acompanhando que tem uma discussão ferrenha sobre isso, e quais seriam as motivações desses perpetradores, quais as consequências dessa tentativa fracassada em várias frentes, tanto dentro da Turquia e na relação da Turquia com seus vizinhos e com a União Europeia. Desde a tentativa de golpe, o governo já suspendeu, demitiu ou prendeu dezenas de milhares de pessoas acusadas de pertencerem ao movimento Hizmet, sobre o qual a Monique vai falar mais daqui a pouco, e por tabela serem apoiadores do golpe, incluindo funcionários públicos de vários ministérios, militares, juízes, professores universitários, reitores e jornalistas. Mais de 160 meios de comunicação e 2.000 instituições internacionais foram fechadas. Um estado de emergência foi declarado e agora estão discutindo se vão estender esse estado de emergência por mais 3 meses. E o retorno da pena de morte vem sendo discutido. Uma pesquisa recente feita na Turquia mostra que 88% dos turcos acreditam que os gulenistas, que fazem parte desse movimento Hizmet, orquestraram o golpe, e 90% são a favor dessas suspensões e demissões. Então, a Monique vai começar falando sobre a batalha de narrativas acerca de quem perpetrou o golpe entre esse movimento Hizmet e o Partido Justiça e Desenvolvimento do presidente Tayyip Erdogan. O Scalércio depois vai falar sobre as consequências políticas e de segurança, em particular no que se refere à Síria, e depois eu fecho falando sobre a reação da União Europeia em relação ao golpe e os expurgos subsequentes, e como esses expurgos afetariam as relações da Turquia com o bloco, o processo de adesão e o acordo para lidar com a crise migratória. Tem como colocar a apresentação da Monique? Desculpa. Eu não apresentei a Monique. O Scalércio é professor da casa, vocês todos conhecem, também me conhecem. A Monique, ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da FGV. A tese de doutorado dela foi sobre as relações entre o Brasil e o Império Otomano. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ESEMI, e autora de textos acadêmicos e de opinião sobre história e questões correntes sobre a Turquia e o Oriente Médio em geral. Então, muito obrigada por participar, mãe. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos. Realmente um prazer estar aqui, ainda mais nessa mesa tão luxuosa, com parceiros, né, já de longa data. O intuito dessa fala, né, é centrar um pouquinho nessa batalha de narrativas que está ocorrendo em relação ainda a esse golpe frustrado. Eu tenho por base um texto que eu publiquei agora de uma análise de conjuntura no Mundorama, né, em que, na realidade, eu vou tentar atualizar um pouquinho essas questões. Eu vou precisar só do controle. Aqui, né? Antes de eu entrar, né, um pouquinho no conteúdo, eu só queria falar rapidamente sobre esse programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército em que eu trabalho, só porque a gente está com o edital de mestrado e doutorado aberto, e é um programa novo, né, nós somos reconhecidos pela CAPES, somos professores civis e militares, alunos civis e militares, com toda uma agenda, né, de interação nesse campo de pesquisa. Então, depois que a gente tiver interesse, eu posso falar um pouquinho mais demorado. Onde eu aponto? Aqui? Tem um laser aqui? Tem laser? Okay. Eu vou levantar um pouquinho, só porque, né, para falar da Turquia, às vezes eu acho que eu estou falando para
pregando para convertidos, as pessoas conhecem, né, bem, mas é sempre bom, né, ter um mapinha básico, principalmente um mapa do Lonely Planet, né, como base para a gente ter em mente o que é esse país, por que ele é tão importante, né. Bem, eu poderia ficar falando horas sobre, né, tendo sido o núcleo duro do Império Otomano, não é turco-otomano, né, do Império Otomano, um dos mais longevos, vastos, incríveis e subestudados impérios da história, que teve a sua capital aqui, né, em Constantinopla, que hoje é Istambul. E do núcleo duro desse império nasceu a Turquia contemporânea, né, tem uma guerra de independência entre 1919 e 1923, e é muito interessante porque o centro de um império, né, vai ter uma guerra de independência, sobretudo contra os gregos. Um líder dessa guerra de independência foi um senhor chamado Mustafa Kemal, que vai ser enfim, a grande personalidade da criação dessa República da Turquia, né, sobretudo no ano de 23. Entre 1923 e 1938 são os anos, né, que o Atatürk vai liderar a Turquia e vai construir, né, vai ser um grande idealizador desse Estado, né. Basicamente, esse é o mapa da Turquia. Quando eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, eu brincava que nos meus cursos de Oriente Médio, a Turquia fazia total sentido, né. A gente leva em consideração que a Turquia tem 911 quilômetros de fronteira com a Síria, né? O professor Scalerci certamente vai ampliar, sobretudo hoje, né, essa questão. A Turquia tem importante fronteira com o Iraque e com o Irã, né? Então, sobretudo, tem uma ligação, aqui nasce, né, com uma conexão com essa região que a gente chama hoje de Oriente Médio. Tem importante fronteira com o Cáucaso, que antigamente, né, eram repúblicas soviéticas, a gente tem que levar em consideração, né, a Geórgia, a Armênia, e tem um trechinho aqui, o território de Nardivan, que pertence ao Azerbaijão. Então, né, os turcos, eles, não sei quem já foi à Turquia ou conversa com os turcos, eles têm muito essa imagem de serem uma ponte, né, literalmente, né, porque tem 3 pontes, agora tem uma terceira, né, em Istambul, que ligam o Oriente ao Ocidente, né, o cristianismo ao Islã, e também liga produtores a consumidores de petróleo. Sobretudo, existem diversos projetos energéticos aqui linkando, né, o petróleo do Azerbaijão, tentando chegar à Europa. Então, também faz total sentido a gente falar na Turquia, e é totalmente relevante, né, em relação ao Cáucaso e à Ásia Central, porque os turcos, eles não são originários daqui, eles vêm da região das montanhas Altai-Uraicas, seria onde hoje é a Mongólia. Então tem uma questão étnica, linguística. Eu tive a oportunidade de ir ao Azerbaijão em 2014 com um grupo de jovens brasileiros e dá para falar tranquilamente não, mas assim, dá para sobreviver falando turco, porque de fato, né, a mesma origem. E aqui no lado europeu a gente tem fronteira com a Bulgária e com a Grécia, né? Temos 3% do território turco de fato, né, na Europa, e essas fronteiras muito importantes. Essa é outra questão de ser uma ponte, quando a gente fala da questão dos refugiados. A gente viu ano passado essa questão toda. E isso também é o tema certamente da professora Paula Sandrin, né? O quão europeia é a Turquia. Existe um Ministério da União Europeia. Enfim, um território, né? Basicamente o território da Turquia está na Anatólia, na chamada, né, que era a Ásia Menor, e o Atatürk, quando vai ter esse papel importante, né, na criação da República da Turquia, ele tinha uma proposta, né, paz em casa, paz no mundo, quase que vamos nos aquietar, né, por conta do trauma que foi as muitas guerras do Império Otomano, mas a geografia grita, né? A última coisa que eu chamo a atenção aqui são os estreitos, né? Quem foi a Istambul, é só ficar sentadinho ali, né, em Istambul, no lado europeu, no lado asiático, a gente fica vendo, né, os navios de guerra, os petroleiros, né, saindo da Rússia, da Bulgária, da Romênia. Quer dizer, o acesso do Mar Negro para as águas quentes do Egeu e, sobretudo, do Mediterrâneo, né, passam pelo centro da cidade de Istambul, essa cidade que é dividida em 2 continentes, né? Uma cidade que é bem interessante porque ela quase que bate um pouco no Huntington, no choque das civilizações. Não sei quem já foi a Istambul, mas o lado europeu é o que a gente imagina de mais caótico do que seria no Oriente, né? Um trânsito inenarrável. Os paulistas voltam de Istambul convictos de que o trânsito em São Paulo é bom, para vocês terem uma ideia, uma coisa, né? E o lado europeu, né, verde, enfim, sem trânsito. O lado asiático. O lado asiático é o contraponto, né?
enfim, essa cidade que ela corta, né, ela é cortada, dividida em 2 continentes, e ela é, né, quer dizer, você tem o Estreito de Bósforo, o Mar de Mármara e o Estreito de Dardanelos. Aqui é um gargalo muito importante, sobretudo para a Rússia chegar aqui à sua base de Tartus na Síria, escoar os seus grãos, o petróleo de uma maneira geral. Enfim, espero tê-los convencido, né, da relevância, e a gente pode olhar para a Turquia sob diversos pontos de vista, e talvez essa seja uma das razões por que a gente está tão, né, interessado nela. Acho que posso falar de pé aqui? Pode, eu me pode. Sinto mais à vontade de acompanhar o PowerPoint. Em relação a esse golpe frustrado do dia 15 de julho, né, enfim, tem alguns dados, acho que a Paula Sandri já até me atualizou, mas enfim, né, 260 mortos, 2.000 feridos, na noite, né, do dia 15, 3.000 presos, enfim, uma coisa que a gente acompanhou, eu lembro que eu estava, tomando café, de repente o celular começou a vibrar, diversas pessoas, né, enfim, o que está acontecendo, a gente demorou muito, praticamente uma madrugada, para de fato conseguir entender o que estava acontecendo, mas de fato houve, é importante frisar isso, houve uma tentativa de golpe militar, houve uma tentativa de matar o presidente Erdogan, que estava passando férias num resort de Marmaris com a família. Houve de fato um ataque ali, houve bombardeio ao parlamento turco, fechamento de pontes de Istambul. Enfim, minimamente a gente acompanhou isso, né, pela mídia. Houve um sequestro do chefe do Estado-Maior turco, o general Hulusi Akar, e, enfim, começaram, né, enfim, houve essa tentativa de golpe militar, e imediatamente, né, o Erdogan, que durante muito tempo, né, foi bastante crítico em relação, né, à questão das mídias sociais e tudo mais, acabou utilizando as mídias sociais, conclamando as pessoas para que fossem às ruas. Houve todo um movimento espontâneo a partir de mesquitas e tudo mais, e de fato, né, enfim, tiveram imagens que ficaram simbólicas, de pessoas se colocando na frente de tanques, e, enfim, a questão toda acabou sendo abortada, digamos assim. Tem uma discussão muito grande, né? Enfim, muitos falaram, mas quem está por trás, né, desse golpe? Né? Tinha várias hipóteses. Né? Uma primeira hipótese, que era mais tradicional, quem conhece minimamente a história da Turquia sabe que a Turquia tem todo um histórico de golpes, né? Foram 3 golpes de fato e um golpe pós-moderno, 60, 70, 80, né, e 97. E, enfim, a primeira questão que se falava, será que são os kemalistas, né, mesmo dentro das Forças Armadas, insatisfeitos com a islamização do país e com o fracasso em lidar com a questão do terrorismo. A Turquia, no último ano e meio, né, foram 15 atentados terroristas, e essa islamização, né, já era um tema antigo. Aliás, sempre se falava de uma ameaça, né, de um novo golpe. Essa poderia ser uma hipótese. A segunda hipótese é que teria sido um ato de uma facção militar ligada ao movimento Hizmet. O movimento Hizmet, né? Hizmet em turco quer dizer serviço, é um movimento ligado a um imam, um religioso que vive na Pensilvânia, nos Estados Unidos, desde 1999, chamado Fethullah Gülen. É muito interessante a figura do Fethullah Gülen. Ele é enfim, um religioso e tudo mais, mas cria um movimento que vai atuar sobretudo dizendo que o Islã é a religião da educação, da ciência, da cultura, vai criar muitas escolas, muitas universidades, centros culturais, não só na Turquia, como os números variam entre 150 e 170 países. Né? E durante muito tempo, boa parte do governo do AKP, que é o partido que está no poder, esse movimento e o partido eram unidos, né? Enfim, tinham visões bastante em comum, né? E em dezembro de 2013 eles racharam, né? Começaram a vazar informações de que o partido do poder estaria envolvido com corrupção. Houve um racha, desde então, né? Começa a ter uma luta, né? O termo perseguição é meio talvez forte, mas de fato muitas escolas do grupo, grupos de, né, enfim, bens estão sendo atacados por parte, né, do governo. Há de fato quase que uma perseguição por parte do Hizmet, os jornais, as escolas sobretudo, e há quem diga, né, que de fato o último bastião de poder do Hizmet seria dentro das Forças Armadas, e já havia indícios que agora em agosto haveria uma mudança em que esse último espaço de poder seria esvaziado. Então muitos vão dizer que essa teria sido a razão.
pela qual se organizou, digamos assim, um golpe em julho. Quer dizer, a questão da data é bastante problemática. Alguns dizem que esse golpe estaria sendo organizado há muito tempo, mas que teria vazado inteligência russa, né? Isso é uma outra questão, e que por isso teria sido saído de uma maneira tão atabalhoada, né, como apareceu pra gente. Então, uma segunda hipótese é que esse ato, né, seria de uma facção militar ligada ao Hizmet. E uma terceira hipótese, né, que ganhou muita força, sobretudo aqui no Brasil, de que seria uma false flag, né, quase que uma armação por parte do governo, já que, né, o que saiu daí seria de muito interesse dele. Então começa essa batalha de narrativa logo no começo. Afinal, né, quem está por trás disso tudo? A questão dos quemalistas, ela praticamente some, né? Muitos vão dizer que pode ser que tinham oficiais quemalistas nas Forças Armadas com interesses em comum com o Gulen, né, com o movimento Hizmet, e que houve ali, né, um jogo de interesses em comum. Mas essa primeira hipótese, ela some. O que vem desde então ganhando força é, sobretudo, né, a versão do AKP, do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan, que a culpa é do Hizmet, né? E como a Paula Sandrin trouxe aqui números, é muito importante frisar, essa versão é a que, de fato, tem amplo apoio da população turca. Isso é importante dizer, né? Depois a gente aprofunda. Como eu falei, houve um racha entre o Hizmet e o governo, né? Enfim, e o presidente Erdogan em dezembro de 2013. É importante ter isso em mente, porque muitas das coisas que hoje estão acontecendo contra o Hizmet, tem gente que acusa o Hizmet de, no passado, ter ajudado a perseguir jornalistas, enfim, tem discussões muito profundas a respeito disso, né? Como eu falei, houve um cerco forte aos interesses do grupo na Turquia e fora dela, né? Então essa questão, né, das escolas, sobretudo, que eram, né, a grande centro de atração, de atuação por parte do Hizmet na Turquia. E de fato, o que é muito interessante frisar é que logo quando houve esse golpe, essa tentativa de golpe, houve um largo apoio da oposição. Não sei se vocês lembram dessas imagens, as ruas tomadas, não necessariamente pelas pessoas, né, porque o Erdogan, isso é muito importante frisar também, uma pessoa muito carismática, que tem muita legitimidade com uma parcela da população que vem de fato votando nele e no partido dele por muito tempo. Mas uma parcela contrária a ele vem se revoltando. O pessoal deve lembrar das revoltas de Gezi Park, em 2013, né, as pessoas indo para as ruas. A questão é que a oposição, em grande medida, sempre foi muito dividida entre si, né, curdos, kemalistas, enfim, né, todos contra o Erdogan, mas sem uma agenda comum, e de fato isso, né, sempre foi problemático. Quando aconteceu essa tentativa de golpe, houve uma união de fato, né, das pessoas apoiando ele. Isso foi muito interessante. Conversando com muitos turcos, falando, né, porque muitos não escrevem com muito cuidado, muitos falavam, primeiro, é o trauma dos golpes militares, sobretudo o golpe da década de 80, né, era, enfim, por pior que seja o Erdogan, mais um golpe militar, né, ninguém queria. E a segunda questão é que o Erdogan pode ser muito problemático, né? Já estava com uma retórica muito autocrática e tudo mais, mas ele é eleito, né? Ele faz o jogo democrático, que é uma democracia que a gente pode questionar que democracia é muito mais do que isso. A retórica, e uma das questões em relação ao Hizmet, é que o grupo entra em instituições e vai entrando se articulando por dentro de instituições, e em que medida tinha uma agenda também de um califado, quase assim. Então houve, né, de fato, um largo apoio da oposição, mas com o tempo, logo imediatamente, vai sair uma lista, como a gente, né, de milhares de pessoas, né, demitidas, perseguidas, e não são necessariamente todas elas do Hizmet. É fato que os interesses do Hizmet estão praticamente aniquilados, né? Escolas, empresas, né? Realmente isso está acontecendo. Mas a questão é que você tem quase que, alguns vão falar, um autogolpe, né? E tem uma fala do Erdogan logo no começo, que foi um presente de Alá, o que aconteceu, né? Que com essa tentativa de golpe, ele vai fazendo uma série de, né, expurgos, né, de seu interesse. Um último ponto em relação ao lado do AKP é a tensão com a União Europeia e os Estados Unidos. Ambos demoraram muito, né, a tecer comentários,
certamente vai ser ampliado isso, e a União Europeia, sobretudo, né, travando na questão da pena de morte, em que medida, né, estava se discutindo uma eventual volta da pena de morte, né, e a questão é comum, quer dizer, uma das questões é que o Fethullah Gulen mora nos Estados Unidos, então há um pedido do governo e com apoio da população de que os Estados Unidos extraditem o Gulen para a Turquia. E há uma questão da volta da pena de morte, que foi abolida em 2002 para tempos de paz, em 2004 para tempos de guerra, foi abolida recentemente, e aí em que medida poderia ser levado, né, usado em relação ao Gulen. Então tem toda uma discussão, a União Europeia gritando, né, de que pena de morte não entra, né, no glossário de quem quer, né, aderir à União Europeia. Então certamente vai ser ampliado, mas essa tensão é muito importante. Os turcos, conversando com todos eles, enfim, gente de diversos matizes políticos, né, que era quase que as pessoas apostando contra a democracia turca, que já é tão problemática. Então, essa seria uma versão em relação à culpa do AKP, do Hizmet. A versão do Hizmet, false flag, né? Bandeira falsa, teria sido uma armação, e o grupo diz, né, o Fethullah Gulen publicou no final de julho uma carta, um texto no New York Times, em que ele diz, enfim, vai dizer que no final das contas... 5 minutos, meu Deus. Ele defende, né, isso que eu falei, quer dizer que o Hizmet é um Islã plural, é um Islã diferente, que, né, e de fato investe em educação, que ele condenou o golpe, mas diferente de todos os outros grupos que condenaram o golpe, a fala dele não foi aceita pelo AKP. Ele acusa o Recep Tayyip Erdogan de ter se revoltado, sobretudo com as acusações de corrupção que o Hizmet ajudou a divulgar no final de 2013, e que está, sobretudo, incentivando a polarização e o fanatismo no país. Então, a gente tem crescentemente, né, essa batalha de narrativas, eu diria assim, na Turquia. A gente vai ver essa batalha de narrativas na mídia turca. Aliás, a mídia turca está muito triste, né? Ela já era problemática. Hoje, mesmo vindo para cá no Uber, eu estava vendo o Hürriyet, que era um dos poucos jornais que eu acompanhava. Enfim, realmente você não tem mais uma mídia turca independente, né? Tem algumas pessoas no Twitter, que é onde eu sigo, né, ou conversas informais, porque, né, enfim, isso é bastante complicado. A gente vê a batalha da narrativa na mídia global, de uma maneira geral. Então, as páginas de opinião do New York Times recentemente, né, no final de julho, tem lá um texto do Mustafa Akyol, que é um jornalista bastante crítico, trazendo um pouco essa visão que eu relatei para vocês, né, do AKP, e o próprio Fethullah Gulen trazendo a visão do Hizmet, né? Então a gente vê de fato, né, enfim, dos grandes jornais, na grande mídia, essa narrativa. E na mídia brasileira, eu acho importante a gente ressaltar também, né? Pensem vocês, o que vocês viram da cobertura, quem é que escreve, quem é que esteve na Turquia, qual foi o contexto que esse jornalista foi à Turquia. Isso é muito interessante de acompanhar, porque a gente aqui também está envolvido, né, nessa batalha de narrativas, uma tentativa de trazer, às vezes, mais um lado que o outro. O último ponto dessa batalha de narrativas que eu quero trazer é o discurso do Erdogan agora. Foi ontem, né? Anteontem, talvez, na ONU. O meu parceiro de pesquisa, eu tenho um grande parceiro de pesquisas argentino que mora em Istambul, o Ariel, a gente publica muito juntos. Isso me dá um pouco de legitimidade, né, de falar da Turquia com alguém, né, lá. Ele tinha me mandado o discurso, e é muito interessante, sobretudo porque o Erdogan, na ONU, ele vai usar um termo que toda a mídia turca está usando, que é FETÖ, Fethullah Terrorist Organization, né? Isso é muito interessante, né? Que eles agora estão com um discurso de querendo botar no mesmo saco, né, Estado Islâmico, PKK e o que seria o Gulen, que é bem questionável, né? Enfim, há fortes indícios de que esse grupo estaria por trás, mas não é um grupo que em nenhum momento usou terrorismo. Mas é interessante isso, eu discuto muito terrorismo lá na SM, né? Em que medida a gente está usando esse termo, né? A gente está criminalizando um grupo que não necessariamente tem a ver com isso. A fala do Erdogan na ONU é de que o grupo é uma ameaça à segurança nacional, não só da Turquia, mas também para todos os 170 países, né, em que existe. Diz que eles têm uma estratégia de se infiltrar nas instituições, e ressalta que quando tem uma instituição com nome turco ou Turquia, não necessariamente representa o governo, porque muitas das instituições que o Hizmet vai criar em diversos lugares do mundo tem esse nome, né? E por fim, vai chamar a atenção de outros pontos. Só para concluir,
depois a gente pode conversar um pouco mais. O que a gente vê, sobretudo nessa batalha de narrativas, é em grande medida uma luta entre islamistas. Eu acho isso muito interessante quando a gente tem, né, enfim, essas visões muito superficiais, né? Então o AQP e o Hizmet já foram parceiros, são, né, grupos muçulmanos sunitas e que em grande medida agora estão, né, enfim, uma batalha de narrativas sobre quem está por trás de fato do golpe. Uma coisa que eu falei, que eu chamei a atenção, a população se uniu contra o Erdogan, mas o que muitos articulistas, sobretudo Dani Rodrik, que é um articulista, na verdade um economista, mas que vale a pena acompanhar porque é uma pessoa que tem fortes conexões com a Turquia, um professor de Harvard, ele escreveu um texto no Project Syndicate ressaltando essa perda de oportunidade do Erdogan em unir o país, né? Porque a gente tinha todos esses grupos, né? Mesmo aqueles contrários falando, a gente estende a mão porque a gente não quer golpe militar e a gente não quer esse tipo de ação, mas mais do que isso, que a gente vê, né, perseguição, muita gente sendo presa, né, uma imprensa praticamente, né, inexistente. Então isso é uma coisa interessante de ressaltar. Atenção para as relações com a Rússia. Cada vez mais, né, depois a gente pode aprofundar isso, elas já estavam retomando ali, já houve um pedido de desculpas, mas fica muito claro, para quem estuda Oriente Médio, a Rússia nunca se saiu muito, né, do foco, mas está cada vez mais claro esse ativismo da Rússia. Em relação aos refugiados e aos curdos, esses são outros dois temas que não tem espaço aqui, mas depois a gente pode discutir, mas tem que ter atenção, porque, né, eu falei, a Turquia é uma ponte. Em que medida parte da atuação de países da União Europeia, né, da União Europeia de maneira geral, tem a ver, né, com esse seguro os refugiados aí, né? Ano passado a gente viu essa abertura de um pouquinho de refugiados, o drama que foi, né, na Europa. E o último ponto que eu ressalto para vocês é ter uma visão crítica em relação à cobertura brasileira da coisa toda, né? Porque às vezes a gente acha, né, enfim, finalmente a gente começa a ter olhares brasileiros para o Oriente Médio, né? Luto muito por isso. A gente tem no nosso seminário de pesquisa, né, de Oriente Médio todo ano em abril, em que a gente discute muito isso, né, a forma como a mídia é problemática, ela traduz agências estrangeiras, mas em que medida, né, a gente tem que ter um olhar brasileiro o mais isento possível. É isso, obrigada, e esse é meu e-mail. Obrigada, Monique. Agora eu passo a palavra para o Scaletta. Eu não terminei o meu e-mail com muito obrigado. Estou com inveja agora. Não vai ter tempo de escrever isso aqui, alguma coisa assim. Bem, a minha intervenção vai ser basicamente sobre o seguinte. Essa ação que está havendo, militar que está havendo na Síria, desde o início de setembro, em que eu vejo isso também como uma projeção da reação do governo turco ao golpe que aconteceu internamente, né? Esse aumento da intervenção turca. É claro que os turcos são atores importantes ali na guerra civil da Síria, eles têm lado, né? Eles já se manifestaram N vezes contra o governo do presidente Bashar al-Assad. Eles têm dois grandes inimigos ali, no topo da lista, tradicionalmente, que é o governo sírio, né? O governo alauíta sírio, né? E os curdos da Síria, né? Que são dois inimigos importantes. Somam-se esses inimigos o Estado Islâmico, que é o pretexto para a intervenção, é o grande pretexto para a intervenção, e o grupo que representa, ou que dizem representar, a Al-Qaeda na Síria, né? Que seriam, no caso, os alvos prioritários desse ataque, né? A operação se chama Escudo de Eufrates, vejam que bonitinho, né? Eufrates, né, os velhos rios Tigre e Eufrates, né, que passam ali pela Turquia, pela Síria, entrando pela Mesopotâmia. E os objetivos declarados são de estabelecer uma zona tampão de por volta de 90 quilômetros ao longo da fronteira. Boa ideia. Ao longo da fronteira sul da Turquia, para impedir a infiltração dos meninos do Estado Islâmico, né, em território turco, né? Além disso, há uma preocupação de abrir um corredor para prover ajuda humanitária à cidade de Alepo, né?
tem por volta de 250 mil pessoas ali na cidade de Alepo, e essa seria um outro argumento, né, para essa intervenção mais incisiva da Turquia. Por que ela é mais incisiva? Porque a intervenção ela não vai ser constituída exclusivamente por ações aéreas ou por uso de tropas especiais em operações cobertas. A intervenção implica também no emprego de tropas terrestres, né? Implica também no uso de tropas terrestres. Então é uma intervenção mais incisiva nesse caso. Objetivos não declarados, né? Desestabilizar os curdos da Síria. Conforme nós vamos ver daqui a pouco no mapa, os curdos da Síria estão dominando 2 blocos de território, um menor a oeste e um maior a leste, a cavaleiro da fronteira da Turquia. Não é? O governo turco não é o governo atual, não é o governo dos kemalistas do passado. Qualquer governo turco, desde a criação da República da Turquia, é hostil aos curdos, e para o governo turco é muito perigoso o crescimento do poder dos curdos na Síria, porque como os curdos se opõem ao Estado Islâmico, eles têm ganho ajuda internacional, eles têm recebido equipamentos, armas, munições, não é? E têm se fortalecido, e isso pode ser um passo na direção da criação de um Estado curdo, que aconteceria em parte, de acordo com a interpretação do governo turco, à custa de um pedaço do território da Turquia, coisa que o governo turco não negocia de maneira nenhuma a princípio. Então, um objetivo é dar uma traulitada no Estado Islâmico lá na Síria, quer dizer, nos curdos da Síria, especialmente num grupo chamado Forças Democráticas da Síria e o seu braço armado, que representaria as milícias curdas que estão lutando lá contra o Estado Islâmico, entendendo que os curdos da Síria são aliados do governo do Bashar al-Assad. Né? Eles são aliados do governo do Bashar al-Assad por causa do projeto, né, de boa parte, de que acredita-se ser boa parte dos desejos dos grupos guerrilheiros que se rebelaram contra o governo sírio. Até aí tudo bem, não? Né? Há também a satisfação ao público doméstico. O governo turco, aí nós temos que nos remeter a uma questão que eu já conversei sobre isso com a Paula algumas vezes. Na verdade, a Paula que conversou isso comigo, que a cultura turca moderna, ela é muito embrenhada da tradição militar turca, né? De que os turcos seriam militares formidáveis, do que o soldado turco é espetacular. Veja o velho Império Otomano, veja o próprio Ataturk, o próprio Mustafa Kemal, né? Que o Ataturk foi o sobrenome que ele escolheu para ele mesmo, depois que foi criada a República da Turquia. Nesse sentido, os ataques terroristas que a Turquia anda sofrendo nos últimos tempos, que são muito violentos, né? São muito violentos, são em lugares importantes do país, em Ankara e em Istambul, e tem vitimado muitas pessoas, né? Esses ataques terroristas, além dos danos que eles causam, eles são, em termos militares, desmoralizantes. Em termos da segurança nacional turca, né? De acordo com essa tradição ensinada que turco é fogo, né, em batalha, brigar é com ele mesmo, é muito desmoralizante para o governo. Então, sucedendo essa tentativa de golpe, projetando a ideia que pode estar havendo uma aliança do governo do Erdogan com os kemalistas das Forças Armadas,
Uma maneira de fortalecer a imagem do governo internamente é atribuir os ataques terroristas fundamentalmente a ações de guerrilheiros sírios infiltrados na Turquia ou procedentes da Síria, e que uma presença mais incisiva de tropas turcas no território sírio, de alguma maneira serviria para inibir esse tipo de situação e evitar que novos ataques terroristas aconteçam, né? Então seria uma ação fundamentalmente no sentido de dar uma satisfação, olha, o governo está fazendo alguma coisa contundente contra essa ameaça terrorista, que é parecido com o que o governo francês prometeu fazer em resposta aos ataques que aconteceram na França. Aconteceram ataques em Paris, aconteceram ataques não sei aonde, então eu bombardeio a Síria, né? É como se os caras que explodiram todo mundo lá na França tivessem vindo da Síria, eles não vieram da Síria. Boa parte deles são franceses mesmo, que nasceram lá, né? Das comunidades muçulmanas que vivem lá na França. Então eu não sei exatamente até que ponto bombardear a Síria diminuiria as ações desses radicais na França. Como não dá para bombardear a própria França para evitar os ataques terroristas na França, eu acabo bombardeando a Síria, né? Ou alguma coisa desse tipo que acaba funcionando de alguma maneira. Onde é que eu aperto aqui? Não? Puxa, funcionou tudo. Obrigado. Boa parte das forças que os turcos estão empregando na Síria são unidades do segundo exército turco. O segundo exército turco é a unidade responsável pela cobertura da fronteira sul, né? Então, essa imagem, nós vemos as grandes unidades do segundo exército turco, notadamente aqui embaixo, não sei se dá para ver. Tem coisa aqui, opa. Aqui embaixo nós temos o que significa cada um desses retângulos. Não sei se vocês são familiares com isso, né? Aqui o retângulo branco com 4x é um exército, né? Um retângulo branco com 3x, isso é universal, é um corpo de exército. O retângulo branco com um x só é uma brigada, né? Aqui embaixo você tem as unidades especializadas, forças motorizadas, infantaria, mecanizadas e forças blindadas. Eles não estão destruir tudo. Eles não estão empregando essas forças todas nessa operação. Eles estão empregando carros de combate e unidades de infantaria do segundo exército turco, além de forças especiais num número não definido. As forças especiais, de um modo geral, elas não são ligadas a uma unidade como um exército. As forças especiais, de modo geral, são unidades em separado, né, que estão quase sempre diretamente vinculadas ao comando geral militar, ao Estado-Maior, coisas desse gênero. Não sei se deu para entender, né? Então, basicamente, como é que está acontecendo o processo? Primeiro, por volta de 200 surtidas aéreas, 200 ataques aéreos, né, no terreno onde as forças vão avançar. Após os ataques aéreos, entram as unidades blindadas e os veículos de transporte de tropas, enquanto que as forças especiais estão fazendo alguma coisa que é sempre especial, né? Assassinando alguém, explodindo alguma coisa, coisas que forças especiais, de um modo geral, fazem, né? Então, as forças de terra, eles empregaram 60 tanques M68 de fabricação americana, entre 20 e 80 veículos de transporte de tropa, dependendo da operação. Depois a gente vai ver no mapa de maneira mais clara. Um grupo de artilharia com 40 howitzers. Howitzer é um tipo de canhão, né? O termo que o inglês se usa para designar esses tipos de canhões, né? E um número indefinido de unidades de infantaria e de forças especiais. Nas primeiras horas da ofensiva, a Força Aérea Turca realizou por volta de 200 surtidas contra alvos em território sírio
especialmente nas imediações dessa localidade aqui, Jarabulus, que é o pivô do avanço, né? A ideia é avançar na direção de Jarabulus e girar por ali, estendendo o tal do perímetro de proteção, o escudo de proteção na fronteira. Então, o centro é essa cidade de Jarabulus, que estava ocupada pelo Estado Islâmico, né? Antes do avanço. Essa ofensiva foi apoiada por aproximadamente 2.000 guerrilheiros do Exército da Síria Livre, que são aliados dos turcos e são aliados do Ocidente também, né? Bom, aí vamos à confusão e à salada, né, do que é a Síria, né, e que tipo de vespeiro é esse que esses caras estão se metendo. Lembrando que a situação da Síria é trágica, é uma calamidade. Eles estão em guerra civil desde 2011, né? O país está se desfazendo. A comunidade internacional não conseguir gerenciar isso é uma manifestação de cinismo extraordinário, né? Então vamos lá. Primeiro temos os rebeldes malvados, que são os caras que eu quero matar, né? Que são os integrantes do Estado Islâmico e do Jabhat Fateh al-Sham. O meu árabe é péssimo, então por favor me perdoem pela pronúncia, que antes era conhecido como a Frente al-Nusra, que seria a Al-Qaeda na Síria. Então os objetivos do ataque declarados são essas duas forças aí, não é? O Estado Islâmico e o Jabhat Fateh al-Sham, né? Além desses dois grupos, eu tenho os rebeldes moderados. Eu não sei exatamente o que é um rebelde moderado. Eu tenho problemas graves em reconhecer o vínculo entre essas duas palavras, rebelde e moderado. Quase sempre eu acho um rebelde um cara rebelde e não moderado, né? Mas esses rebeldes moderados, eles vão atuar em combinação com as forças turcas, né? O primeiro grupo é o Azhar al-Sham, que é o movimento islâmico dos povos livres do Levante, que inclui o exército da Síria Livre, que tem entre 10 e 20 mil combatentes. Esses números são sempre presumidos, 10 entre 20 mil, porque eu não sei exatamente quantos são, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque o sujeito às vezes desiste, vai para casa, vai fazer outra coisa e depois volta, ou então eles mudam de grupo também, né? Eu briguei com esse grupo aqui, eu vou para aquele lá. Estou falando sério, isso parece que brincadeira, mas não é, né? Esse grupo, ele é apoiado pelos Estados Unidos, pela Turquia e pelos sauditas, né? Mas o governo sírio, a Rússia e o Egito consideram uma organização terrorista. Aí, pegando um gancho na intervenção da professora Monique, há uma moda no século XXI que tem se espalhado de maneira bastante emocionante. Todos os meus inimigos são adjetivados de terroristas. Porque você adjetivar o seu inimigo de terrorista é uma maneira de você conseguir impor nele um desprestígio, uma destruição da sua reputação. Então a Síria, quer dizer, o governo da Síria, o governo da Síria acha que todos os grupos que estão lutando contra ela são terroristas, naturalmente, não é? E a composição desses grupos é basicamente de árabes e turquemenos que moram no norte da Síria, né? E que têm, portanto, vínculos com o governo turco, ou simpatia, quase amor lá com o governo turco, né? Aí há também o Jaish al-Islam, o exército do Islã, que também é apoiado pelos sauditas e é o maior grupo rebelde da Síria. Ele deve ter por volta de 20 a 25 mil combatentes, reunindo mais ou menos 50 diferentes grupos de jihadistas.
e entre 150 a 200 grupos de jihadistas adicionais que colaboram de vez em quando com esse grupo, né? Não sabemos definir exatamente o que é colaboração de vez em quando, né? Ambos os grupos, em linhas gerais, defendem uma Síria, né, governada pela Sharia, pela lei muçulmana, e a exclusão dos alauítas. Os alauítas são os muçulmanos xiitas septimanos, grupo religioso a qual o Bashar al-Assad pertence e que durante todos esses anos foi quem deteve a hegemonia política na Síria, né? Aí que eu me perdi na moderação, porque quando eles falam que querem a eliminação dos alauítas, você pode imaginar que é a eliminação física dos alauítas, entendeu? Então não são tão moderados assim, não são tão gente boa como a gente poderia imaginar. Bom, aí se combinou-se um cessar-fogo, né, arranjado ali entre a Rússia e os Estados Unidos, que quando está em andamento um conflito armado, cessar-fogo, na verdade, é uma reestruturação de alvos, isto é, uma colaboração dos americanos, pedir colaboração para os americanos não acertem as tropas do Assad e os russos não acertem os moderados, né? Mas no último sábado, aeronaves dos Estados Unidos atacaram uma posição do exército do Assad, né, e mataram 60 soldados, provavelmente. Gritaria, esperneio, os americanos levantaram as mãos sujas de corrente de pólvora e disseram: fomos nós. Mas foi sem querer. Acontece guerra, você explode as coisas, você mata pessoas sem querer, afinal de contas a vida é assim, né? E um comboio de caminhões do Crescente Vermelho com chancela da ONU levando ajuda humanitária a Alepo teria sido destruído logo depois. E segundo os americanos, muito provavelmente quem destruiu o comboio foi um raid aéreo russo. Os russos negam peremptoriamente que atacaram esse comboio, não foram eles, ou então eles nem disseram que foi sem querer que eles atacaram o comboio com um crescente vermelho gigantesco no teto dos caminhões, dizendo não me ataquem, em 5 línguas pelo menos, né? Por quê? Porque é provável não, militarmente, o governo Assad e seus aliados não querem que Alepo seja reforçado, né? Eles querem retomar Alepo. Então, quanto mais fraco Alepo estiver, melhor. Alepo é a segunda cidade mais importante da Síria. Então, é possível que esse comboio tenha, de fato, sido atacado por um raid aéreo, quer dos russos ou quer dos sírios, do governo Assad. Mas eu não tenho certeza, porque os russos juram que não foram eles. E o governo Assad também diz que não, né? Então, nunca, em tempo algum, o cessar-fogo foi tão animado pelo fogo, né? E enquanto isso, os civis continuam morrendo na Síria, né? Esses são os carros de combate, os tanques M68, que estão sendo usados pelo exército turco lá na Síria. Eles perderam de 6 a 8 tanques no ataque. E não perderam esses tanques por causa de tiros de artilharia. Esses rebeldes, eles já estão com muitos anos de experiência em combate. Então, como é que eles destruíram esses tanques? Eles fazem uma avaliação de por onde a coluna de tanques vai passar. É claro que antes da coluna de tanque passar, a Força Aérea vem e bombardeia tudo. Mas esses caras já sabem evitar, na medida do possível, a destruição pelo ataque aéreo. Então, uma equipe vê por onde os tanques vão passar, faz uma estimativa, e uma outra equipe mina a área onde os tanques vão passar, para arrebentar o primeiro da coluna. Arrebentando o primeiro da coluna, você para a coluna toda. Aí vem as equipes com RPG. RPG são aqueles lança-foguetes antitanques, né? E arrebentam os tanques que puderem. A tripulação do tanque, o que ela faz? Ela, diante do fogo, se tranca dentro do tanque. E dentro do tanque, ela não consegue ter uma visão boa do entorno, né?
Então você acaba destruindo tanques dessa maneira. Esse tanque M68 é uma máquina antiga. Para vocês terem uma ideia, ele tem 50 anos. Né? Ele é pintadinho, passa um óleo nele, bota uns decalques bacanas, mas ele tem 50 anos. É um tanque que era usado na época da Guerra do Vietnã, né? Cabelos compridos, Guerra do Vietnã, Rolling Stones jovens, aquelas coisas todas. É um equipamento que muita gente usa. Enfim, por uma série de razões que não vale a pena ficar explicando aqui, porque não vai dar tempo que a Sandrinha já está cobrando-me, né? Bom, aí vamos aos mapas, né? Essa área aqui, né, é a área controlada pelo Estado Islâmico, tá vendo? Em vermelhinho. É vermelho isso? Aqui tá a tal da área que a Turquia quer impor a zona tampão, né? Em azul são as áreas controladas pelos curdos, né? Aqui está a cidade que foi conquistada para fazer o pivô, para fazer o avanço, que é Jarabulus. As áreas em verde são as áreas controladas pelo governo do Assad, né? As áreas em amarelo são os grupos rebeldes moderados, né? E a área azul é a da turma que eles dizem que é aliada da Al-Qaeda, né? Então a ideia é essa área aqui, né? Estabelecer, porque aqui dentro, além de eu empurrar os caras do Estado Islâmico mais para o sul, eu estou em posição para fazer operações contra os curdos dos dois lados. Entendeu? Ou não? Você pode apontar aí no mapa o que seria o Kurdistão dos sonhos curdos? É isso aqui, ó. É um pedaço, esse pedaço aqui do leste da Turquia, um pedaço do norte do Iraque, onde fica Mossul, né? E um pedaço do oeste do Irã, né? Que seria o tal do Kurdistão. Eu falei de maneira bem genérica, porque isso é genérico mesmo, porque não tem nenhum do mapa estabelecendo isso, porque essas são variações do outro mapa, né? É o posicionamento das unidades turcas que entraram dentro da Síria, ou melhor, que eles pretendem consolidar quando eles considerarem a operação terminada, né? E acabou. Eu não botei muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Escalécio. Eu vou falar agora sobre as reações da União Europeia à tentativa de golpe e principalmente aos expurgos realizados depois da tentativa de golpe, e vou falar também da reação do governo turco às reações da União Europeia. Antes disso, que a Monique estava falando da pressão que o governo do AKP tem feito contra o movimento Hizmet dentro da Turquia, claro, mas também fora da Turquia, eu anotei aqui alguns exemplos na Alemanha. A Turquia, ela solicitou que vários países confrontassem os gulenistas, enfim, nos seus próprios países. E, por exemplo, o governador de um estado da Alemanha disse que recebeu uma carta do consulado turco de Stuttgart pedindo que checasse e reavaliasse organizações e escolas que, de acordo com o governo turco, eram controladas por gulenistas. Esse pedido foi negado pelo governador desse estado alemão. O prefeito de Berlim também acusou a Turquia de estar travando uma guerra contra os seguidores do Gulen na Alemanha. Ele disse que foi abordado por oficiais turcos que perguntaram se ele estava preparado para confrontar o movimento na cidade e tomar medidas contra o grupo. E a revista Der Spiegel apresentou documentos que mostram que o serviço secreto turco tinha pedido ajuda para o serviço secreto alemão para influenciar parlamentares alemães a extraditarem apoiadores de Gulen para a Turquia. Então vamos lá, né? Como eu falei, as reações da União Europeia, de líderes europeus e da União Europeia enquanto organização, e a reação da Turquia a essas reações. Então, de acordo com os líderes turcos, como o presidente Erdogan, o primeiro-ministro Yildirim e o ministro das Relações Exteriores, Çavuşoğlu, a Europa demorou muito a condenar o golpe, a Monique mencionou isso, demorou a visitar a Turquia depois do golpe,
E as declarações que foram feitas, em geral, elas enfatizavam as medidas que o governo tomou pós-golpe, esses expurgos, demissões, prisões, e não a tentativa de golpe em si. Então, por exemplo, Erdogan ele reclamou que ninguém do Conselho da Europa ou da União Europeia tinham visitado o país para oferecer condolências para aqueles que foram mortos pós-golpe, mas que os líderes europeus não tinham vergonha ou desconforto de dizer coisas humilhantes como criticar as medidas tomadas pelo governo turco. Então, ele inclusive declarou que esses líderes europeus deveriam guardar essa sabedoria para eles mesmos. Então a gente pode dizer que a maior parte das declarações europeias seguiram um tom de condenação do governo turco e principalmente de preocupação com aquele acordo firmado em 20 de março entre Turquia e União Europeia para tentar solucionar a crise migratória. Aquele acordo no qual a Turquia ela aceita receber de volta refugiados sírios, migrantes de outros países, em troca de dinheiro da União Europeia e também de liberalização de vistos para os turcos visitarem a União Europeia. Então, a grande preocupação da União Europeia, como a gente vai ver aqui, foi com a deterioração das condições democráticas dentro da Turquia e como que isso poderia ser um obstáculo para a adesão turca, mas principalmente essa questão desse acordo para resolver a crise migratória. Então, por exemplo, França, o ministro das Relações Exteriores da França criticou fortemente os expurgos, disse que a Turquia deveria seguir os princípios democráticos europeus. E aí o presidente Erdogan respondeu que o Ayro, que é esse ministro das Relações Exteriores francês, não tinha autoridade para criticar o governo turco e que ele deveria se ocupar de seus afazeres. A alta representante de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse que nenhum país seria admitido na União Europeia se a pena de morte fosse reinstalada, como a Monique mencionou. Ela disse que a Turquia, como membro do Conselho da Europa e signatária da Convenção Europeia de Direitos Humanos, estava proibida legalmente de reinstalar a pena de morte. E o secretário de imprensa da Alemanha disse que a reinstituição da pena de morte encerraria as negociações para a adesão da Turquia à União Europeia. Depois das críticas do Erdogan dizendo que ninguém tinha visitado a Turquia, daí líderes da União Europeia foram à Turquia para prestar condolências e apoio. Então foram para a Turquia o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, a alta representante, Federica Mogherini, o comissário para alargamento da União Europeia, Johannes Hahn, o secretário-geral da OTAN, todos eles foram para a Turquia em setembro. Eu quero falar sobre o que a Federica Mogherini, alta representante da União Europeia, disse na Turquia enquanto ela estava lá, né? Ela condenou a tentativa de golpe, mas também pediu que o governo turco se comprometesse com o Estado de Direito, liberdade de imprensa, direito ao julgamento justo, e disse que a Turquia e a União Europeia deveriam manter um diálogo próximo porque eles têm vários interesses em comuns. E esses interesses em comum seriam um acordo para acabar a divisão da ilha de Chipre, eles estão negociando de novo essa questão do Chipre. A questão curda, a Mogherini enfatizou que considera o PKK uma organização terrorista, mais que um processo político que deveria resolver a questão. A guerra civil na Síria, os dois lados, tanto a União Europeia quanto a Turquia, concordam que a melhor solução seria uma transição política, mantendo a integridade territorial do país, ou seja, sem desmembrar a Síria. E em função de todos esses interesses em comum, a Mogherini disse que esse diálogo entre Turquia e União Europeia deveria continuar, principalmente as negociações de adesão. Mas como eu falei, a principal preocupação dos líderes europeus não é com a situação interna da Turquia, até porque isso serve muito de munição para aqueles que não querem que a Turquia entre. Então, se a situação lá degringolar, olha, você realmente já não segue mais os critérios de Copenhague, você não é uma democracia que respeita liberdades fundamentais, o Estado de Direito, o direito das minorias, ou seja, você não vai entrar. Mas a principal preocupação é com a consequência dessa tentativa de golpe para o acordo que visa solucionar a crise migratória. Então, como eu falei, a Turquia e a União Europeia firmaram um acordo em 20 de março, no qual a Turquia se compromete a receber de volta migrantes que chegaram em território europeu, principalmente na Grécia, em troca de dinheiro para abrigar melhor esses refugiados em território turco, e a União Europeia, por sua vez, se compromete a liberalizar a circulação de turcos em território europeu, porque os turcos ainda precisam de visto para visitar a União Europeia.
E também a União Europeia se compromete a reassentar alguns refugiados sírios que estão na Turquia em território europeu. Desde a tentativa de golpe, em 15 de julho, o número de pessoas fazendo a travessia do Egeu, da Turquia para a Grécia, aumentou. De acordo com números do Acnur, do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, em fevereiro desse ano, ou seja, antes do acordo, o acordo foi firmado em março, né? Em fevereiro, 55 mil pessoas fizeram essa travessia da Turquia para a Grécia. Em março, foram 25 mil pessoas. Em abril, depois do acordo ter sido implementado, o número caiu para 3.500, ou seja, teve uma redução drástica nessas travessias, porque a Turquia ela fica patrulhando as fronteiras. Em maio e junho, esses números se mantiveram estáveis. Cerca de 1.500 pessoas por mês conseguiram fazer a travessia. Mas em julho, os números começaram a aumentar. Até 15 de julho, dia do golpe, foram 500 pessoas. Depois de 15 de julho até dia 31, foram 1.200. Em agosto, passou para quase 3.000. Isso quer dizer que o número aumentou para 90 pessoas por dia, em comparação com 30 pessoas por dia antes do golpe. Então, aumentou, triplicou, né? Mas é importante lembrar que antes do acordo eram 2.000 pessoas por dia. E por que aumentou esse número? Após o golpe, muitos oficiais da guarda costeira turca, que ficavam então patrulhando justamente as fronteiras, foram removidos dos seus postos por serem acusados de serem membros do Hizmet, então, portanto, de terem participado do golpe. Então, a travessia para o Egeu se tornou um pouco mais fácil. Além disso, tem uma questão na Grécia. Conforme esse acordo fechado entre a Turquia e a União Europeia, os policiais turcos, eles supervisionam a deportação de migrantes da Grécia para a Turquia. Então, sem a presença de policiais turcos, as deportações não podem ser feitas. Em agosto, o diretor do Acnur, ele disse que partes do acordo entre a Turquia e a União Europeia estavam de fato suspensas em função da ausência da política turca em centros de detenção na Grécia. Esses policiais turcos, eles voltaram para a Turquia 3 dias depois da tentativa de golpe. E mesmo antes da tentativa de golpe, a União Europeia já temia pelo futuro do acordo. Por quê? Como eu falei, um dos incentivos para a Turquia receber de volta, a Turquia já tem o quê? 3 milhões de refugiados? Já tem 3 milhões de refugiados sírios, é o país que mais abriga refugiados, e ainda concordou com a União Europeia que vai receber mais gente ainda. Por que a Turquia concordou com isso? Um dos incentivos, como eu falei para vocês, foi essa questão, a proposta de liberalizar vistos, né? Dos turcos poderem visitar a União Europeia sem necessidade de visto. O grande obstáculo para a implementação desse acordo são as leis antiterrorismo na Turquia, que são consideradas muito draconianas pela União Europeia. Então, por exemplo, jornalistas turcos, eles podem ser enquadrados na lei antiterrorismo se eles publicarem artigos defendendo mais direitos para os curdos, por exemplo. Então, a União Europeia, ela fala para a Turquia, você vai ter que reformular essa lei antiterrorismo antes da gente poder liberalizar os vistos. E a Turquia fala, eu não vou reformular a lei antiterrorismo porque eu estou sofrendo muito ataque terrorista, não é o momento de fazer isso. Até porque também não quer, né? Que ajuda a se livrar de inimigos. Então, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ele afirmou que ele temia pelo futuro do acordo, dizendo que o pacto já era frágil e depois do golpe se tornou mais frágil ainda, porque a Turquia começou a olhar só, enfim, para essa questão do Hizmet. Os dois lados, eles também vêm brigando em função de dinheiro. A União Europeia, como falei, além dessa liberalização dos vistos, tem uma recompensa financeira para a Turquia acomodar esses refugiados, né? A União Europeia se comprometeu a enviar 6 bilhões de euros para a Turquia para ajudar os refugiados. Bruxelas diz que já mobilizou, reservou 2 bilhões de euros para ajudar esses refugiados sírios na Turquia. Mas só de fato desembolsou 100 milhões de euros. Então, a Turquia... Enfim. 100 milhões é diferente de 6 bilhões. Não é? Pois é. Além disso, eu falei que também parte do acordo seria que sírios na Turquia seriam reassentados na União Europeia. Tipo, toma lá da cá, você aceita a gente que chegou e eu vou reassentando algumas pessoas que já estão aí. A União Europeia se comprometeu a reassentar 72 mil sírios que estavam na Turquia em países europeus. Até agora só foram 1.000.
Além disso, assim, agora só abrindo parênteses, né, a União Europeia também se comprometeu a reassentar cerca de 160 mil refugiados que estão na Itália e na Grécia, que são os 2 países que mais recebem esses refugiados. Isso foi no ano passado que ela falou que ia fazer isso. Até agora só 4 mil foram realocados. As relações bilaterais entre a Grécia e a Turquia, elas também azedaram, porque 8 oficiais militares turcos fugiram de helicóptero para a Grécia na noite do golpe, pediram asilo, mas ontem, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, ele disse para o Erdogan que ele já rejeitou os pedidos de asilo de 3 militares, né? Então querendo aqui melhorar essa relação com a Turquia. Ou seja, a reação de líderes europeus à tentativa de golpe na Turquia enfatizaram essas ações tomadas pelo governo turco após o golpe e estão muito mais preocupados com essa questão do acordo para imigrantes do que, de fato, com as questões domésticas na Turquia. Eu só queria falar aqui sobre a reação dos Estados Unidos e como a Turquia reagiu à reação dos Estados Unidos. Não era exatamente o que eu ia falar, mas é importante, né, naturalmente. O presidente Erdogan acusou o chefe do Comando Central norte-americano, o general Joseph Votel, de ter se aliado com os golpistas, com os gulenistas, porque o general reclamou que muitos dos seus interlocutores nas Forças Armadas turcas tinham sido presos ou suspensos. Além disso, um jornal pró-governo turco, Yeni Shafak, acusou o ex-comandante das forças da OTAN no Afeganistão, o general John Campbell, de ser o arquiteto da tentativa de golpe, o que os Estados Unidos negaram prontamente. A Turquia também acusa os Estados Unidos de protegerem o Fethullah Gülen, fez um pedido formal de extradição do líder do movimento Hizmet. Os Estados Unidos dizem que precisam ver as evidências de que o Gülen foi de fato o perpetrador, o cabeça do golpe, para mandar ele de volta. Aí Erdogan diz que toda vez que os Estados Unidos pedem para a Turquia extraditar suspeito de terrorismo, a Turquia não pede para ver evidências. Então por que agora os Estados Unidos estão pedindo, mas de qualquer forma a Turquia está preparando um relatório com evidências para enviar para os Estados Unidos. Uma forte preocupação dos Estados Unidos também é com a base aérea de Incirlik, que é controlada pela Força Aérea Turca e pela Força Aérea Americana, porque o comandante da base de Incirlik, ele foi preso, também acusado de ser um dos perpetradores do golpe. A eletricidade foi cortada de Incirlik depois do golpe, e tem armas nucleares nessa base, né? Mais de 50 armas nucleares, mais obsoletas, mas, enfim, tem armas nucleares. E aí o medo dos Estados Unidos é que essas armas caiam nas mãos ou do PKK, ou do Estado Islâmico, ou de militares turcos que são, enfim, rebeldes, digamos assim, né? Que perpetraram o golpe. Nuclear. Bom, é isso.